E o presidente da Câmara resolveu pautar para esta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto no Congresso. A PEC já tinha sido votada em primeiro turno em 2006. E nós vamos ao Salão Verde da Câmara, de onde a repórter Paula Bittar fala do plenário, conta os detalhes da votação de hoje no plenário. Boa noite, Paula. Os deputados aprovaram, então, a PEC, não é isso? Boa noite, Sandra. É isso mesmo, com 452 votos, sim. O plenário aprovou hoje por unanimidade o segundo turno dessa proposta de emenda à Constituição que acaba com o voto secreto em todas as votações do parlamento. De acordo com o texto aprovado com essa proposta, que foi aprovada em segundo turno, hoje aqui passam a ser abertas todas as deliberações do Congresso Nacional, da Câmara, do Senado, das Assembleias Estaduais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e também das câmaras municipais. Por exemplo, aqui no Congresso passam a ser abertas, acaba o voto secreto para análise de vetos presidenciais e também para análise daqueles processos de cassação de mandato. A votação hoje no plenário foi precedida por uma manifestação aqui no Salão Verde da Câmara de parlamentares da Frente Parlamentar em defesa do voto aberto. A gente pode ver aí as imagens. Os parlamentares eles eram acompanhados também por representantes de movimentos sociais que cobram o fim do voto secreto no parlamento. Eles trouxeram, inclusive, ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, 650 mil assinaturas da população pedindo, reivindicando justamente a aprovação dessa proposta que prevê o voto aberto no parlamento. Eles depois entraram, começou aqui no Salão Verde, eles entraram no plenário com essa faixa pedindo aí o voto aberto, foram à mesa da Câmara, a gente pode ver aí nas imagens a faixa de todos os manifestantes aí pedindo o voto aberto, isso antes do início do processo de votação no plenário. E ao dar início a esse processo de votação, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, lembrou a sessão da semana passada, da quarta-feira da semana passada, que manteve o mandato do deputado Natan Donadon, que está preso por peculato e formação de quadrilha. O presidente Henrique Eduardo Alves considerou aquele o momento mais danoso da história da Câmara. Vamos ouvi-lo. Posso afirmar, sem sombra de dúvidas, com toda a consciência, que não vi um dano maior a esta casa, a sua credibilidade, a sua história, do que aquele ocorrido naquela noite fatídica de quarta-feira passada. E não quero aqui acusar ninguém, porque nós todos estamos envolvidos num processo. O meia-culpa é de todos nós. A solução que encontrei foi recorrer a uma PEC votada há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás, aprovada com 382 votos a favor, sem sequer uma abstenção. Presidente e ministro Aldo Rebelo, da PEC do voto aberto para todas as configurações de voto. Bom, e aberto o processo de votação da proposta de emenda à Constituição do voto aberto, os líderes partidários também foram à tribuna para manifestar apoio à aprovação dessa proposta. A melhor forma de dar transparência total àquilo que é exigido pelo Brasil é nós votarmos por unanimidade para recuperar o diálogo do parlamento com a sociedade brasileira. É nós votarmos por unanimidade o fim do voto secreto. O fim do voto secreto é uma exigência do Brasil, por mais duro que ele seja, sobretudo para quem é governo. É fundamental. As pessoas vão dizer, tem pontos que nós não concordamos, porque vai atingir a eleição da mesa, ou vai botar em risco a derrubada dos vetos. Mas o que nós temos que entender é que, nesta hora, esta casa precisa de resgatar a sua credibilidade junto à sociedade brasileira. Bom, essa proposta que acaba com o voto secreto em todas as votações do parlamento, ela foi aprovada em segundo turno hoje aqui pelo plenário da Câmara. Ela segue
para análise do Senado Federal. Tem uma outra proposta que vem do Senado e está em análise numa comissão especial aqui da Câmara. Essa proposta ela acaba com o voto secreto, ela estabelece o voto aberto apenas para os casos de perda de mandato, apenas para os casos de cassação de mandatos de parlamentares. Essa comissão especial debateu o tema hoje. Quem acompanhou foi o repórter Marcelo Westphalen. A proposta de mudança na Constituição em análise numa comissão especial é específica. Acaba com o voto secreto só em cassação de mandatos. E essa PEC já foi aprovada em 2 turnos no Senado. A comissão da Câmara teve nesta terça-feira a 3ª reunião sobre o projeto. E a palavra de ordem é pressa. Agora, o relator vai pedir a realização de sessões, inclusive nesta sexta-feira e na próxima segunda. O objetivo é apresentar e votar um texto o mais rápido possível. Apesar do projeto discutido em plenário, os integrantes da comissão defenderam a continuidade dos trabalhos. Esse trabalho da comissão para os casos de cassação não é perdido. Faltam só 5 sessões. O relator tem posição clara pelo fim do voto secreto nos casos de cassação parlamentar e é uma garantia que você tem. Não atrapalha, porque a PEC, a comissão especial da PEC 196 deve seguir o seu trabalho e preparar o relatório que vai ser votado em plenário. É muito mais rápido votar na Câmara, em 2 turnos aqui, essa proposta depois do relatório apresentado. Eu acho que mais uma semana nós teremos o prazo de emenda concluído, eu apresentarei o relatório imediatamente e nós teremos possibilidade de acabar com o voto secreto na cassação de parlamentares envolvidos em atos de corrupção. Bom, lembrando que todo esse debate do fim do voto secreto no parlamento realmente ganhou força depois da semana passada, depois daquela sessão em que a Câmara manteve o mandato do deputado Natan Donadon, que está preso, condenado em última instância pelo Supremo Tribunal Federal por peculato e formação de quadrilha. Ontem, uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso prevê que anulou, na verdade, suspendeu os efeitos justamente dessa sessão na semana passada. Segundo o ministro, a decisão de cassar o mandato do deputado deveria ser automática da mesa diretora da Câmara, já que o deputado cumpre a pena em regime fechado. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, resolveu esperar por uma decisão final do plenário do Supremo Tribunal Federal, que ainda deverá analisar o mérito dessa matéria. O plenário deve se reunir ainda para analisar o mérito dessa matéria. E o presidente se encontrou hoje com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, justamente para pedir pressa nessa análise. Vamos ouvir o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Diante dessa preocupação de ter uma segurança jurídica, respeito ao texto constitucional, eu hoje fui ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, fazer um apelo a ele, respeitosamente, para que num prazo mais curto possível, ele colocasse a liminar para discussão e votação no pleno do Supremo Tribunal Federal. E trago aqui a informação do presidente Joaquim Barbosa, que tentará com o relator, já na próxima semana, possivelmente quarta-feira, o pleno do Supremo irá tratar e decidir a respeito desta questão, para dar, de uma vez por todas, segurança jurídica e definição institucional daquilo que nós entendemos ou que o Supremo entenda da norma constitucional. Bom, a interpretação do ministro Luiz Roberto Barroso, essa liminar concedida, ela não cassou o mandato de Natan Donadon. É apenas uma interpretação de que a mesa diretora da Câmara deve cassar automaticamente. Como disse aí o presidente Henrique Eduardo Alves, na semana que vem o Supremo todos os ministros devem se reunir para decidir o mérito dessa matéria, para dar a palavra final se realmente deve caber à mesa essa decisão automática ou não. Depois disso, a mesa ainda deverá se pronunciar quanto ao mandato de Natan Donadon. Sandra. Obrigada, Paula.